Olá, eu sou a Marina e quero falar com você sobre educação de filhos. Continuando a série que nós começamos no outro vídeo, no qual eu falei sobre a importância de você não educar somente para o agora, mas educar para o futuro. Vai ser uma série toda assim, no qual eu vou sempre estar falando de intencionalidade, a educação com intencionalidade, não só para o agora, mas para o futuro. Se você não viu o primeiro vídeo, no primeiro vídeo eu deixei uma tarefa. Gente, essa tarefa era para falar sobre o que você está fazendo hoje, pensando já que você já tem intencionalidade para o futuro. E aí eu fiz o meu aqui dever de casa, não sei se vai dar para ver, mas o meu já deu 3 páginas. E eu fui colocando, eu coloquei assim, desse lado, o que eu faço agora e o que eu estou pensando para o futuro. Porque a educação de filhos é sobre isso. Você não pode focar somente no agora. Ali no primeiro vídeo eu trouxe vários motivos pelos quais os pais educam os filhos hoje. É o vídeo anterior. Vou deixar aqui também na descrição para vocês poderem ver. Se você não viu, você vai lá e vê para ir aqui nesse pensamento que nós estamos construindo junto. E aí eu te peço, toda semana, tira aqui menos de 10 minutos para a gente conversar sobre educação de filhos. Nós vamos caminhar juntos aqui para crescermos em crescimento, entendimento e também na prática. Curte esse vídeo, eu sempre esqueço, mas quando você curte o vídeo, você ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas. Você comenta ali, você compartilha, você está transbordando na vida de outras pessoas, para que educação de filhos é também para nós, né, para nossa família, mas é muito importante que outras pessoas também estejam envolvidas nisso. Para quê? Para que a nossa sociedade, para o nosso país ser um país mais forte, porque famílias fortes fazem países fortes, né? Ou então, famílias também mais fortes que nações. Esse é o primeiro lema que eu tenho para mim. Mas vamos lá. A educação de filhos é algo que, durante o agora, você não consegue ver muitos resultados. Na verdade, você vê só trabalho. E tem alguns trabalhos que você fala assim, nossa, mas é muito desafiador. Eu repito várias vezes a mesma coisa e o menino não aprende. Eu tô aqui, falo na hora do almoço, na hora do café da manhã, do jantar, e ele não aprende. Eu falo diversas vezes, ele não aprende. E a gente vai tendo essa sensação. E é cansativo. Dia após dia, você fala, nossa, tá muito cansativo. E o que acontece? Tem uma frase muito boa que diz assim, os dias são eternos, parece que nunca vai acabar, mas os anos passam rapidamente. E é assim com os filhos. Quando eles estão pequenos, principalmente nessa primeira fase ali da infância, que é uma das fases que eu também estou vivendo agora, com o meu filho mais novo, parece exaustivo. A criança fica te pedindo muita atenção, você repete, a criança não aprende, porque ele não tem maturidade ainda para aprender coisas que a gente quer que eles façam. E os outros maiorzinhos, igual eu já tenho outro que já entrou na segunda fase, aí o treinamento tem que ser mais árduo e você não vê o resultado. É dessa forma também, eu vou contar para vocês uma história aqui, que vocês vão compreender melhor o que está acontecendo. E aí vai ilustrar esse pensamento aqui que eu tive um entendimento. Um entendimento assim que partiu de Deus. Porque eu falo, gente, mas dá muito trabalho. É muito cansativo. E cadê o resultado? O resultado você não vê agora. E também não só na fase adulta, eu sempre vou frisar isso para vocês. O resultado, ele ecoa na eternidade. E aí nós vamos construindo esse pensamento aqui e vai ficar muito mais leve. Vai ficar muito mais leve. Para mim ficou muito mais leve. Quando eu tive esse entendimento, porque eu não tô focada só no agora. Eu tô focada a longo prazo. A história que eu quero contar para vocês é a do cedro do Líbano. Cedro do Líbano. É uma madeira, é uma árvore, na verdade, né? É uma árvore muito forte, estantiosa. Ela chega a 40 metros de altura. Ela é tão assim, importante que na Bíblia aparece a citação dela mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes ela é citada na Bíblia. Salomão usou ela para construir o templo dele. O templo que ele fez para o Senhor, que ele construiu. Ela é citada por Davi no Salmo 92. Ele fala que o justo, ele florescerá como a palmeira e ele crescerá como o cedro do Líbano. E aí, escutando isso, eu comecei a pensar, porque a história do cedro do Líbano, você pensa, não, vai crescer como o cedro do Líbano, então vai crescer forte, rapidamente. O justo não é assim. O cedro do Líbano, ele nos seus 3 primeiros anos de vida, ele não passa do tamanho da palma da minha mão aqui, ó.
ele fica até 5 centímetros. Aí você fala, ó, que demora esse crescimento dessa árvore, né, se comparado com outras. E aí, só que para baixo, as raízes dele na terra, ela tem mais de 1,5 metro de profundidade. 1,5 metro de profundidade. Em 3 anos, ela só cresceu para baixo. E aonde que está o resultado? Você fala assim, mãe, mas ela só está crescendo para baixo. Quando a gente não sabe, antes de entender isso, você fica pensando assim, nossa, mas é um negócio que dá muito trabalho, mas o resultado é pequeno. Assim também é na educação de filhos. Você está me entendendo? Você está caminhando aqui comigo nesse pensamento? Porque na educação de filhos você trabalha, se esforça e vê pouco resultado. Mas no íntimo ali da criança, no entendimento da criança, no propósito que você tem que pensar a longo prazo, as raízes estão sendo aprofundadas. E o cedro do Líbano continua assim. O crescimento dele não é rápido. Então, gente, porque Davi falou que o justo crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele acaba sendo, quando ele cresce, ele chega ali aos seus 40 metros de altura, o que acontece? Ele é maior do que um prédio de 12 andares e ele tem suas folhagens, ele é tão forte e resistente que sua madeira, ela pode ser usada para casa, foi usada para a construção do templo. A sua madeira, ela é rara, ela é difícil, porque é algo que demora para chegar ali. Mas quando chega, gente, não é qualquer vento que abala, não. Não é qualquer coisa que tira ela ali do chão, não. Porque ela está forte e as suas raízes continuam, ela vai crescendo assim, gradualmente, constantemente para fora, mas suas raízes vai crescendo intensamente para dentro e constantemente também, porque ele vai buscando aprofundar suas raízes para encontrar veios d'água, para ele ser fortalecido ali na água mais profunda. Ele vai buscando algo mais profundo, porque quando ele chegar nessa altura, ele tem que ter resistência, ele não enverga com qualquer dificuldade. E assim também tem que ser os nossos filhos, eles têm que ter raízes profundas. E nessas raízes profundas que a gente pode pensar, quando o cedro do Líbano, ele encontra uma rocha, ele encontra uma pedra, normalmente outras árvores iam parar ali a expansão do seu crescimento das raízes. O cedro do Líbano, ele abraça a rocha e continua expandindo. Ele continua expandindo. E ele continua buscando. E aí, se a gente fizer uma relação que a rocha é Cristo. A palavra de Deus fala isso, né? Que ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que foi recusada. E é ele que é a base. A primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui, porque o nosso exercício inicial era o que eu estou fazendo hoje, pensando a longo prazo, pensando na eternidade, acerca da educação de filhos, do treinamento de filhos. É assim como o cedro do Líbano. Nós temos que entender que a educação de filhos, ela é gradual. E ela está criando o quê? Raízes mais profundas. E a primeira coisa que nós temos que estar sempre, constantemente fazendo é continuar, persistir e ensinar os nossos filhos a abraçar a rocha. Que a base dos nossos filhos, né, ele esteja ali tão envolto e eles não parem de crescer. E que eles comecem, eles continuem procurando ainda mais aprofundar em quem? Na rocha que é Cristo. Assim como o cedro do Líbano, ele não para de crescer quando ele encontra a rocha, ele continua expandindo. Os nossos filhos também. Eles têm que ter contato com essa rocha que é Cristo e eles têm que continuar buscando ainda mais esse relacionamento. Marina, mas de que forma? De que forma? Você tem que insistir, você tem que ensinar na beira do caminho, você tem que educar a criança, você tem que treinar, ensinando a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus, por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, por meio de viver dando um exemplo. Você tem que ensinar ele a comunhão. É isso que você tem que fazer. Nós devemos estar constantemente ali, tendo a calma, o entendimento que a educação de filhos é algo gradual, como o crescimento do cedro do Líbano. Mas quando ele chegar, ele alcançar a altura, não vai ser nada que vai fazer ele cair, porque ele está firmado, ele procurou águas profundas, as raízes dele, ele está expandida, está muito maior do que ele é. E ele está firmado também ali na rocha, ele abraçou a rocha. E pensando dessa forma,
ter o entendimento que não é algo que vai acontecer do dia para a noite. É algo que é paulatinamente ali, ó. E aí você tendo esse entendimento, você não ficar se cobrando excessivamente sempre. Ai, porque tá demorando? Por que meu filho faz isso? E não pensar somente no agora. Agora vai ter frustrações, mas você ainda tem tempo de corrigir. E quando chegar no futuro, que você vai colher os frutos. E esses frutos, o fruto maior vai ser o para a eternidade. Aí você sempre fica assim, Marina, mas por que esse fruto maior para a eternidade? O que é isso? No próximo vídeo eu vou falar com vocês. E aí eu espero que vocês estejam aqui e que possam ter entendido. Ai, a minha oração é essa, que mais pais, mais pessoas chegue até esse canal ou a outros canais, a mais pessoas que falam sobre isso, sobre educar filhos à luz da palavra de Deus. E que mais pessoas sejam impactadas com essa mensagem que arde no meu coração. E que mais pessoas possam estar realmente comprometidas com a educação de filhos, com família e nesse propósito que é para a eternidade, não é só por agora. Então esteja aqui no próximo vídeo que nós vamos falar sobre isso. Muito obrigada por ter estado até aqui e um beijo.